acho que devíamos estar aqui a discutir exatamente as mesmas coisas para os adultos. Só uma parte, também foi tudo muito a correr, não tivemos tempo de responder a uma pergunta que foi colocada. Queríamos só fazer 2 esclarecimentos. Então, um é, nós não convidámos comunicação social nenhuma para o Congresso. É uma falha nossa, mas de facto foi muito trabalho até à última hora, não tivemos tempo de chamar a imprensa. Portanto, não chamámos a Rádio Miúdos da mesma forma que não chamámos a Lusa, não chamámos o Expresso, o Público, a Rádio, ou seja, não houve de facto tempo para fazer essa parte e foi uma pena, porque seria um contributo que o que se passa aqui e os resultados do projeto sejam divulgados e certamente ainda serão. Depois, a questão dos materiais serem feitos para crianças e jovens. Portanto, primeiro preciso recordar que isto é um projeto feito num âmbito académico, tem objetivos muito específicos e que correspondem também com o meio académico, não é? É um projeto que é financiado pela FCT, portanto é necessário cumprir algumas regras. No entanto, essa questão é muito pertinente de se os materiais são divulgados em linguagem que as crianças e os jovens possam compreender. E então, se bem que alguns deles não gostariam de ouvir isso, porque diziam nós compreenderíamos, nós compreendemos a linguagem que também é transmitida aos adultos, mas, bom, nós tivemos esse cuidado, que vocês não tiveram a oportunidade de ver o documentário tem 45 minutos e é dada voz às crianças e aos jovens. O documentário vai estar em breve, são 45 minutos e vai estar em breve divulgado no site. Além disso, a partir daquilo que foi a recolha que foi feita nas escolas, as entrevistas que a professora Sara Pereira e a professora Daniel Brandão fizeram, nós construímos um livro que conta com a colaboração de muitos jornalistas e também de muitos dos professores envolvidos neste projeto e que respondem àquilo que foram as necessidades sentidas, por exemplo, e também muito as que foram notadas pela Bárbara Simões e pela Luísa Gonçalves, por exemplo. Eles queixam-se que têm muito pouca formação em jornalismo. Então, neste livro que nós criámos, além de retratarmos a experiência de todos estes órgãos, que também está patente no documentário, de ouvirmos a voz das pessoas e das crianças lá com mais espaço, nós trazemos ali informação sobre o que é uma notícia, o que é uma reportagem, ideias de como fazerem isso, ideias de temas para as escolas e gostaríamos muito que este livro chegasse a todas as bibliotecas escolares, precisamente para que as que já têm possam melhorar e beneficiar deste contributo e aquelas que ainda não têm possam aventurar-se nestes projetos que são de facto fantásticos. Pronto, agora sim, vamos lá a isto. Então a ideia é responder à pergunta crianças, jovens e médias, vidas ligadas ou desligadas, e nós sabemos que é uma pergunta difícil, que é até uma pergunta que dá aso a muitas interpretações, e então o nosso exercício para este painel foi convidar 4 pessoas que têm uma perspectiva sobre esta relação muito diferente, não é? E então temos aqui, eu vou começar neste congresso, não é as senhoras primeiro, é os mais jovens primeiro, e então eu vou começar aqui por introduzir o Diogo Silva, e então o Diogo Silva traz-nos aqui uma visão que é uma visão de dentro da própria juventude e de uma infância ainda presente. Ele tem 14 anos. Não, ele tem 18 anos, vive atualmente em Lisboa, mas é aqui de Braga, frequenta o primeiro ano da licenciatura em Economia na nova SBS, School of Business and Economics, em Carcavelos. Tem um irmão mais velho, de 20 anos, e os interesses dele centram-se na economia, política, sustentabilidade ambiental e música. Vão ouvi-lo dizer que ele passa muitas horas em frente aos ecrãs, mas tem também uma motivação ambientalista, porque ele tem essa preocupação. Toca violino, gosta de jogar ténis e praticar outros desportos, gosta e anda frequentemente de bicicleta, gosta de discutir política, filosofia, economia e sustentabilidade ambiental. Considera-se um utilizador moderado dos médias, disse-me ontem, não é, Diogo? Sim, acima de tudo um utilizador consciente. Muito bem. Então, Diogo, nós combinámos que cada um vai fazer uma intervenção entre 5 a 10 minutos inicial e depois a ideia é termos aqui uma conversa entre nós e com o público também, portanto a ideia é que participem. Aqui à minha direita, a professora Cristina Ponte, que é doutorada em Ciências da Comunicação e fez provas de agregação em estudos dos mídias e do jornalismo.
é professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como coordenadora principal do Instituto de Comunicação da Nova. Tem investigado a relação entre crianças e os média, incluindo mediações familiares da escola e de pares. É membro da direção da rede europeia EU Kids Online e do projeto iSkills, e foi vice-presidente da secção de audiência e recepção e do grupo de trabalho em crianças, jovens e mídia da European Communication Research and Education Association. Entre as suas publicações, as publicações mais recentes estão o livro Digital Parenting, The Challenges for Families in the Digital Age e o Nós na Rede, Ambientes Digitais de Crianças e Jovens. Bem-vindo! Então, passando aqui para o João Nuno Faria, pronto, esqueci de dizer qual era a visão, mas já está visto, não é? Que é a visão do ensino universitário. Aqui temos a visão da relação de crianças e jovens e média pelo âmbito de quem está num consultório, não é? Porque o João é psicólogo clínico, é licenciado pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, seguiu o percurso formativo na Associação Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva, onde realizou uma pós-graduação em psicoterapia com crianças e adolescentes e onde é formador e supervisor clínico. Ele foi coordenador do projeto iCare, desenvolvido pelo PIN, Partners in Neuroscience, com objetivos de criação e implementação de estratégias de acompanhamento à distância. Apesar do nome em inglês, tem sobretudo é português, é um projeto português. Atualmente é coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online no PIN, Partners in Neuroscience, onde exerce psicologia clínica em torno das temáticas associadas ao ciberbullying e à adição à internet e videojogos. Também como membro do grupo PIN Technology, dedica-se ao desenvolvimento de tecnologias e software para a prática clínica. E por fim, temos a Raquel Ramos, que também é professora, portanto, mas, não do ensino universitário, mas vamos ter aqui a perspectiva do ensino secundário. Ela é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, vertente inglês e alemão pelo TAD, tem uma pós-graduação em Valorização Técnica orientada para a Administração Escolar pela Universidade Católica Portuguesa, mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares pela Universidade Aberta. É professora de terceiro ciclo de ensino secundário desde 92 na Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, formadora na área da leitura e das bibliotecas escolares. E desempenha funções de coordenadora interconselhia no Distrito de Viana do Castelo desde 2007. Atualmente integra a equipa do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares. Escreve sobretudo para o público infantil-juvenil, escreve mesmo livros, não é? Tem aqui uma série de livros publicados, como Os Episódios da Vida de um Jovem Gato, o Diário de Ana Joana, 12 anos, 1,36 m de altura, e é mãe de 3 filhas. Pronto. E então, com isto, apresentações feitas, vamos então dar início ao nosso painel. Diogo, convidava-te a seres o primeiro. Muito boa tarde, desde já cumprimentar o painel, agradecer o convite, é um gosto estar aqui. E parabenizar este projeto, este grande projeto que revelou ter sido um grande sucesso, e este congresso de encerramento é uma prova disso. Quando me colocaram este convite e a questão, este tema das vidas ligadas ou desligadas e dos mídia, eu comecei a pensar neste tema. A primeira coisa que me veio à cabeça foi um debate há cerca de um ano que eu tive ainda no 12º ano, numa aula de português, /cidadania, em que a professora colocou exatamente esta questão. E eu, à medida que o debate decorreu, via-me cada vez mais, e fiquei um bocado impressionado, a defender as redes sociais, e até no final do debate era o melhor defensor das redes sociais, sendo eu o aluno daquela turma provavelmente menos utilizava as redes sociais e que não sentia necessidade nenhuma das redes sociais. E então apercebi-me, principalmente no final da aula, quando falei com a professora, e ela esclareceu-me que isto é porque eu sabia usar as redes sociais e dava um bom uso às redes sociais. Não estava certamente viciado, e utilizava principalmente para comunicar com colegas quando fosse preciso, não por entretenimento, como se usa as redes sociais hoje em dia por entretenimento.
E então é desde aí que me considero um defensor das redes sociais, apesar de, e cada vez utilizo mais as redes sociais, não sei se felizmente ou infelizmente, mas continuo-me a sentir moderado, acho que não estou viciado, mas reconheço os riscos que têm associados não só as consequências, como a perda de capacidade de atenção, irritabilidade, uma série dessas coisas, mas também reconheço que coloca um perigo para a sociedade pela desinformação, pelas fake news e muito o espírito crítico também que as redes sociais tiram às pessoas. Eu hoje venho aqui falar principalmente de percepção. Percepção, que é uma palavra que está muito na moda hoje em dia, principalmente pela percepção, pelos problemas de segurança que se fala em Lisboa, mas certamente por todo o país. E a percepção, nós temos acima de tudo uma percepção, através das redes sociais, temos uma percepção de que nós estamos a construir relações humanas com as pessoas, enquanto comunicamos ou vemos sobre a vida das pessoas, temos uma percepção que estamos a construir uma relação com as pessoas que muitas vezes não é esse o caso, a maior parte das vezes não estamos, porque é cara a cara que de facto se desenvolve capacidades como empatia, como cooperação, confiança. Essas capacidades não se desenvolvem através das redes sociais nem online. E os mídias em geral, a televisão, os conteúdos digitais que temos, também nos passam uma percepção da realidade. Nós achamos que estamos em contacto com a realidade, nós achamos que o que é que se está a passar nas guerras, o que é que se está a passar com as crises, com a pobreza, mas na minha opinião isto não passa de uma percepção da realidade. Nós apenas vemos uma parte da realidade e não estamos mesmo a viver a realidade. E isso coloca um perigo para a sociedade. Contudo, acho que são uma ferramenta boa e que se deve utilizar principalmente, no meu caso, utilizo para não para estabelecer não para substituir as relações humanas, mas para organizar e para organizar eventos, atividades com amigos, saídas, para de facto ter essas relações e poder construir essas relações. Cristina, tem ali. Muito bem, então eu vou andando por ali, de vez em quando há aqui uns bugs. Já cá está. Já está. Podes ajudar a abrir, se quiser. Sim, então é assim, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite da Sara, para estar aqui, do Daniel. Queria dizer, como disse ontem, que considero este projeto um projeto com resultados notáveis neste campo do estudo das crianças, jovens e mídia em Portugal. Não só todo o levantamento que foi feito dos dados, mas a parte da participação e o moral, que é qualquer coisa que fica e que pode ser utilizado por todos nós, nas escolas, nos investigadores, portanto é um material riquíssimo. E o que eu, quando fui convidada para também apresentar o meu ponto de vista, a minha posição, olhando para os dados que a Joana me enviou, resultados meramente quantitativos, eu pensei que era interessante trazer aqui um outro projeto que acabou muito recentemente e mostrar como há uma consonância nos resultados. E esta é uma primeira questão, que este projeto chamava-se Youth Skills, foi um projeto europeu, financiado pelo programa Horizonte 2020. Portugal participou neste projeto em várias tarefas e uma delas foi um estudo que foi feito em 6 países com os mesmos, foi um estudo longitudinal, ou seja, em cada país os mesmos adolescentes
foram ouvidos em 3 momentos, 21, 22 e 23. Ontem nós vimos aqui os resultados do estudo que foi feito no Baiu apanhando crianças e jovens do 6º, do 9º e, salvo erro, do 12º ano, portanto, 3 níveis de escolaridade diferentes. Foi um retrato na altura em que foi feito este questionário. Aqui nós temos menos alunos, foram 598 os portugueses que responderam, de escolas portuguesas que responderam a este estudo, mas são realmente os mesmos e, portanto, vamos ver aqui a evolução das suas respostas. Eu queria dizer que também estão aqui na sala 2 pessoas da equipa, a Lídia Maruco e a Susana, e a Tatiana esteve cá, também não sei se está ainda, mas também participou nesta recolha de dados. Este foi uma metodologia extremamente desafiante. Nós começámos com 1000 e conseguir no final dos 3 anos ainda ter 600 a responder, fixando este corpus. Bom, então, em primeiro lugar, eu trago aqui alguns dados sobre como é que evoluíram os aspectos do acesso. Nós vemos que o telemóvel é o grande dispositivo de acesso diário, embora haja outros dispositivos, como, por exemplo, o computador, pode ser um computador portátil, mas ele é muito menos usado que o telemóvel, e isto é um indicador importante quando, muitas vezes, nós vemos os recursos que um computador tem, um ecrã de computador tem, que não tem o telemóvel, e, por outro lado, o tablet claramente decresce com a idade, portanto, não tem esta importância. E são valores que se mantêm relativamente estáveis. Em relação à estimativa do tempo, nós vemos que há pouca variação, portanto, os mesmos alunos continuam a responder à roda de 3, 4 horas. A pergunta era quanto tempo, em média, por dia, num dia de escola, estás na internet, e eles dizem 3, 4 horas, com a pequena vantagem das raparigas, que estão vantagem um bocadinho mais alto, e um dado interessante, que foi o ano da pandemia, em 21, 15% destes adolescentes tiveram dificuldades de acesso à internet, eram circunstâncias que nós nos lembramos todas, portanto, mas esse número baixou para menos de metade 2 anos depois, portanto, esta situação das dificuldades de acesso continua a pôr-se. São dados de um concelho da zona metropolitana de Lisboa e mesmo assim 7% ainda diziam que bastantes ou muitas vezes tinham dificuldade de acesso. Na evolução das práticas diárias, há claramente aqui uma cultura partilhada, que é a cultura da comunicação e do entretenimento. E vemos que os valores são muito semelhantes entre o primeiro ano, 21, e em 23. O que é que subiu? Subiu a comunicação com os pais e educadores, e a nossa interpretação é que, com mais autonomia, eles têm também que comunicar mais com os pais, a dizer onde é que estão, ou são mais interpelados pelos pais, que os controlam mais por essa via do telemóvel. E um dado que baixou imenso foi a questão dos jogos por computador, que é, como nós sabemos, muito mais frequente nos rapazes do que nas raparigas, e aqui baixa quase 20 pontos. Depois, em relação às atividades menos referidas, e aqui nós vemos que, enquanto em cima é a comunicação e a fruição, o prazer, o entretenimento, aqui há uma baixa em atividades que demandam mais alguma competência digital para além da comunicação ou do ir a ver um conteúdo do agrado. Por exemplo, a questão da criação de conteúdos digitais baixa a pesquisa de notícias, baixa até a procura dos novos amigos, a pesquisa de informação sobre saúde. Portanto, estas tendências que nós poderíamos dizer, ontem acho que também houve alguns resultados nesse sentido, os mais novos pareciam fazer mais algumas coisas que depois os mais velhos não faziam, encontramos aqui também este padrão. Por fim, um outro ponto que trazemos também para aqui, as redes sociais sobem bastante em relação a 21, portanto subiram 7 pontos no uso diário. O perfil privado mantém-se bastante elevado, portanto terem um perfil privado, mas nós vemos aqui situações que têm a ver com o próprio processo de desenvolvimento da sua
da sua consolidação da fase da adolescência, a necessidade da socialização, muito mais aceitam pedidos de amizade de pessoas que não conhecem cara a cara. Eu devo dizer que sou muito mais velha que estes adolescentes. Quando era adolescente, eu adorava ter correspondentes e receber cartas deles, portanto também não os conhecia cara a cara. Portanto, há aqui um aspecto que é transgeracional, que é a necessidade da própria adolescência de ter uma rede de contactos. Mas sim, o digital traz desafios, nomeadamente em termos da privacidade, e nós vemos que subiu bastante a partilha de informações pessoais com pessoas que não se conhecem cara a cara, aqui por via do digital, onde os registros ficam gravados. A partilha de fotos ou vídeos sobre si que podem ser vistas por pessoas que também não conhecem, também subiu bastante. Mas há aqui um dado interessante que tem a ver também com um certo sentido ético, não é? Que se mantém, apesar de tudo, 13% continuam, só 13% é que dizem que partilham conteúdos e informações dos outros sem pedir autorização. Enfim, é um número ainda um pouco elevado, mas em comparação com os outros valores é bastante mais baixo. Por fim, trago-vos o dado da participação cívica, que é um ponto que também esteve presente neste projeto do BAIU, e o que nós notamos é que nos mesmos adolescentes baixou os seus sinais de participação cívica em discussão e comentário de questões sociais e políticas na internet, na questão de seguir um determinado grupo político, na assinatura de prestações online. Portanto, nestes 3 dados, que são dados que sinalizam uma certa vontade de estar a participar na vida pública, houve 3 descidas acentuadas, enquanto a partilha de uma cultura comum, nomeadamente a nível das músicas, das notícias, dos vídeos, foi bastante idêntica. Portanto, há aqui um certo sentimento de, dentro do grupo, que é o seu grupo de relações, com os quais eles se identificam a nível de interesses, terem essa partilha. Estes resultados estão disponíveis num relatório, que é este relatório Literacias Digitais de Adolescentes Portugueses, que também apresenta de que modo é que foram estudadas as competências digitais, porque o objetivo do projeto era estudar a evolução das competências digitais de adolescentes portugueses, e este projeto teve esta dimensão quantitativa, de um tal estudo feito em 3 momentos em 6 países, mas também teve vários estudos qualitativos. E aqui estão sinalizados um estudo qualitativo que ouviu jovens com problemas de saúde mental que estavam a ser seguidos num contexto clínico e que foram ouvidos sobre a maneira como entendiam as dificuldades que os clínicos que os acompanhavam tinham em perceber os seus problemas. Está aqui um desafio para o João Nuno. Porque é que eles achavam que certos conselhos que recebiam dos clínicos não funcionavam, porque eles não entendiam o que é que era a experiência digital de um adolescente hoje. Portanto, nós há o relatório e depois nós traduzimos para vários países, este é o exemplo português, do que é que foram as recomendações que os jovens participantes neste estudo qualitativo fizeram sobre o que gostariam que os psicólogos tivessem conhecimento. Mais em baixo está o kit de educação, que também foi produzido por este projeto, que está em português, também está disponível em português, e um pequeno vídeo sobre os direitos da criança no mundo digital. E tudo isto está localizado na plataforma Crianças e Adolescentes Online, que está aqui o endereço, que é uma plataforma que reúne conteúdos, recursos, pequenos textos, pequenos vídeos, pequenos podcasts, que procuram chegar, portanto, numa linguagem não académica, chegar a professores, a educadores, a famílias, a psicólogos, a profissionais que trabalham com crianças, no sentido de proporcionar recursos que
também os permitam trabalhar com as crianças e os adolescentes. Também queremos chegar diretamente aos adolescentes, mas o tom da plataforma é um tom mais virado para um público adulto. E como podem ver do lado esquerdo, está segmentados, os conteúdos estão segmentados por idades, por categorias, por temas. Portanto, eu convido-vos a visitar a plataforma, já estive aqui a fazer um pouco de publicidade informalmente à plataforma, e realmente para nós é muito importante este espaço e esta oportunidade de estarmos aqui convosco, que tiveram este projeto tão impactante e que certamente também daqui há muitos resultados deste projeto que podem alimentar esta plataforma, que vai também fazendo o seu caminho. Portanto, quanto mais plataformas houverem e mais em conexão umas com as outras, melhor será. Portanto, com este apelo ecuménico, eu dou por concluída a minha intervenção. Manolo já teve ali a fazer esse trabalho, não foi? Já vai funcionar. Já temos medo disso. Está ótimo. Bom, com o bom Jesus de Braga no horizonte é impossível os milagres não acontecer. Por isso, vim completamente à confiança. Professora Sá, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Foi um prazer viajar ontem de Lisboa até Braga. Foi ótimo chegar a Braga e completamente desligado no comboio, porque estava a ficar enjoado de estar a trabalhar no computador. Desliguei. Cheguei a Braga, comecei a passear nas ruas lindas, desligado. Liguei o telefone, tirei uma fotografia para mandar à minha mulher, desliguei, voltei a estar desligado nas ruas, jantei, saí, liguei à minha mulher, desliguei, voltei para o hotel, liguei para passar um bocadinho o tempo, desliguei, fui dormir. Talvez a resposta seja ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, o mais equilibrado e saudavelmente possível. Parabéns ao projeto, parabéns pelos resultados, muitíssimo interessantes. Quando percebi que este congresso era tão direcionado para as redes sociais, lembrei-me, eu não vou falar das redes sociais. E, portanto, trouxe um aspecto que também é mencionado pelo relatório, um bocadinho ao de leve, mas parece-me um aspecto também muitíssimo importante no que toca, em termos de competências digitais, à própria literacia digital e à experiência digital de muitas crianças e jovens. E, portanto, o que eu venho falar-vos hoje é sobre as questões dos videojogos, que também estão intimamente relacionadas com as redes sociais. Primeira palavra de enorme esperança. Num observatório que se faz ao longo dos anos a medir a felicidade ou a sensação de bem-estar das pessoas, os resultados não têm diferido muito na maioria dos países. A felicidade não tem caído por aí além e vemos que os dados vêm desde uma data pré-internet, apanham a internet e continuam por aí afora com a introdução de smartphones, de tablets e de dispositivos digitais de enorme proximidade, e verifica-se que na maior parte dos países não são acentuadas grandes mudanças e alguns até aumentam. Parte disso tem a ver naturalmente com as diversas formas de entretenimento que os indivíduos foram tendo ao longo do tempo, sendo que os videojogos são uma dessas fontes de entretenimento. Aquilo que eu vos vou mostrar é uma evolução rapidíssima que demorou apenas 70 anos. Em 1958, este dispositivo foi criado no MIT, em Boston, para mostrar este jogo a uma visita de estudo. Era só isto. Alguém disse, muito giro este jogo, não vou julgar. Depois, uma versão mais avançada, bem giro, não é? Mas agora reparem, 70 anos passados, onde nós estamos do ponto de vista dos videojogos. Já não temos sequer obrigatoriamente comandos, tudo se passa num mundo virtual. Lost your minds. Hey, you can't blame the run. Como não passar algum tempo dentro desta selva tão atraente?
E, portanto, os videojogos fazem muito parte da vida de hoje em dia e já se sabe muito sobre os videojogos. Já se sabe, por exemplo, quem joga estes videojogos. E quase metade da população mundial joga de alguma forma videojogos, uns de forma mais intensa, outros de forma mais casual, a maioria de forma mais casual, mas não deixa de ser um negócio de milhões, de bilhões de dólares ao ano, neste momento, em todas as suas vertentes. Uma palavra de surpresa para a professora Cristina Ponte: não há muito mais rapazes do que raparigas a jogarem videojogos, curiosamente. São praticamente ela por ela, e até já houve uma época na vida em que foi 52-48, quando saiu o jogo Sims 4, em que as senhoras ficaram maravilhadas de poder fazer gestão da vida de outras pessoas. Também sabemos que quem joga sobretudo videojogos são jovens adultos, mas atenção à franja dos menores de 18 anos, são também uma grande parcela de pessoas envolvidas na prática sistemática de videojogos, e a média das idades entre homens e mulheres é essencialmente a mesma, o que significa que há pessoas muito novas a jogarem, mas também pessoas mais velhas que usam o videojogo como forma de entretenimento. Também sabemos sobre quais são os jogos que são jogados hoje em dia. Eles distribuem-se por variadíssimas categorias, que podem ser agrupadas de várias formas. Neste caso, utilizamos um sistema social e de complexidade para medir o tipo de cada um dos jogos. E se olharmos para a realidade atual dos jogos que estão a receber mais atenção neste momento no mundo inteiro, que estão a ser sobretudo jogados por vários milhões dos 1.000 milhões que jogam de forma diária, nós conseguimos ver que estes jogos se situam, na sua grande parte, no quadrante da complexidade e do social, que também se sabe, do ponto de vista científico, é onde estão os jogos com mais propriedades aditivas. Mas convém perguntar se jogar videojogos faz bem à vida das crianças, dos jovens e dos adultos em geral. E faz, efetivamente. A investigação ao longo dos anos tem consistentemente comprovado benefícios a inúmeros níveis, do ponto de vista cognitivo, comportamental, emocional e também social. Lembre-se o Among Us, o jogo que salvou muitas crianças e jovens durante a pandemia, conseguiu manter muita gente conectada, ligada, na altura em que toda a gente se tinha que isolar nas suas casas. E, portanto, é interessante pensar que estes jogadores recreativos são jogadores completamente livres de qualquer problema e de qualquer risco de desenvolverem uma dependência, chamados jogadores casuais, correspondem a cerca de 90% das pessoas que jogam videojogos. Portanto, menos de 10% terão verdadeiros problemas com as questões aditivas dos videojogos, mas atendam à data desta investigação. Foi antes do Covid. O Covid agravou tudo e, portanto, é expectável que se possa perguntar, para além de será que os videojogos fazem bem, será que fazem mal? E a resposta é sim, também fazem mal. Estima-se que existam cerca de 8 a 9,5% de população em risco para jogar videojogo e de 0,5 a 2% das pessoas que jogam podem vir a desenvolver um perfil de dependência. Isto porque, como vos dizia, os dados agravaram-se bastante depois da pandemia. Estas métricas alteraram-se ligeiramente. Há menos jogadores completamente livres de perigo e mais jogadores em risco de o desenvolver. E neste sentido, foi muito interessante, mesmo muito, muito importante, escutar um jovem no painel a dizer: eu não acho que sou viciado em redes sociais, e na realidade, e as pessoas ficam muito espantadas com isto, não existe um diagnóstico clínico de adição às redes sociais. Não existe a questão, em termos clínicos, de ser viciado em redes sociais. Mas existe ser viciado em videojogos. E já existe desde 2013. E por isso este deve ser um risco que se deve chamar a atenção à comunidade escolar e à comunidade familiar. Também já estão identificadas as principais consequências que derivam do uso problemático dos videojogos. E aqui saliento um conjunto delas que apontam para a implicação da conexão sistemática com a internet e com os videojogos. O tédio, as questões emocionais, as perdas de relações físicas, os conflitos interpessoais e os casos inúmeros de separação e divórcio que existem. Tudo sinais de que quem está demasiado ligado e pouco desligado.
Já sabemos hoje em dia que parte da responsabilidade tem a ver com os jogos em si, e já estão identificadas propriedades aditivas que alguns jogos têm mais do que outros, mas também que já conseguimos identificar que existem certas pessoas que jogam videojogos que são particularmente vulneráveis à problemática da adição. Sabemos que são pessoas que jogam videojogos para compensar necessidades psicológicas básicas que não conseguem satisfazer no seu dia-a-dia. Exemplo, alunos em escolas que sentem uma ineficácia tão grande ao nível do seu desempenho que vêm compensar nos videojogos, a comparar-se com pessoas pelo mundo inteiro, a mostrarem quão bons atiradores são ou jogadores de futebol extraordinários no mundo digital. E com isto é também dizer que já sabemos quais é que são as populações mais fragilizadas, aquelas que podem ter maior probabilidade de vir a desenvolver um problema com a adição aos videojogos. São pessoas que têm um dispositivo eletrónico permanentemente disponível em sua casa, mas também têm um conjunto de condições pessoais, emocionais, familiares, que as colocam num patamar de vulnerabilidade. Baixo rendimento escolar, perturbações do neurodesenvolvimento, como o espectro do autismo e hiperatividade, isolamento e perturbações do humor, são alguns desses exemplos. E, portanto, finalizo só para partilhar convosco o que é que nós precisamos verdadeiramente de todos. De acordo com o que a professora Cristina Ponte disse, uma coisa é clara e eu não tenho aqui, e precisamos. Quem trabalha com estes jovens, quem contacta com estes jovens, tem que reduzir o hiato que existe nas gerações e comunicar de uma forma mais eficaz. Não terão que ser as crianças e os jovens a fazer esse esforço, temos que ser nós, a comunicar de uma forma mais eficiente. E também outro aspecto também muitíssimo interessante, não esqueçamos que os jovens de hoje em dia estão a falar connosco, a última geração, que não contactou logo à partida com toda esta tecnologia. A próxima geração de pais, a próxima geração de professores, já vai ser uma geração que teve contacto com as redes sociais, que teve contacto com os jornais de escola em formato digital, que teve contacto com os videojogos e que já falará de uma forma completamente diferente. Mas, no entretanto, definitivamente que precisamos, do ponto de vista social, seja feita uma declaração de responsabilidade em termos da identificação das propriedades aditivas que existem nos videojogos, assim como o lançamento de campanhas de prevenção em idades bem precoces sobre os riscos associados à utilização da internet em geral e dos videojogos em particular. Necessitamos de mais legislação para regular a introdução de dinâmicas de jogo a dinheiro dentro dos videojogos para crianças pequenas, mas que são incluídos sistemas de monetização, de dinheiro, de compras, que as crianças precocemente se envolvem sem compreender verdadeiramente as implicações. E precisamos que os pais olhem mais para uma coisa que se chama PEGI, o Sistema de Recomendação Europeu, sobre a idade apropriada para se jogar nos videojogos. E depois as escolas, e a clínica, e a academia também, precisa de avaliar mais e melhor as características destes indivíduos para mais e melhor criar linhas orientadoras de como orientar estas populações para se protegerem mais dos riscos da internet, das redes sociais e dos videojogos em particular. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Quando fazemos aqui a mudança, eu estava-me só a recordar que nós também tivemos aqui no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho um projeto que também era liderado pela professora Sara Pereira, que era o Transmedia Literacy, e tentámos perceber as competências que eles desenvolviam informalmente e que lhes permitiam ganhar competências a nível formal. E os videojogos, de facto, por exemplo, aqui fazendo a transição para a Raquel, que é professora de inglês também, e alemão, mas o desenvolvimento do inglês foi uma das competências que vimos que eles já está. Não está. Que eles desenvolviam muito, confirma? Sim e não. Ok. Não. É correto, não está a funcionar? Pois. Pronto, já temos vídeo, agora foi o rato que fugiu. Manolo, está aqui em baixo? Não. Para a esquerda.
A gente aqui não É que a gente consegue não está a ver. ver esta parte. Já você, desculpa. Só para fazer um exercício. Qual é o do Raquel? Este, não é? E o? Não é? Não é PowerPoint? É um pouco de noção. Sai daqui. Não, é o que nós estamos a ver. Demora um bocadinho, não é? Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Sara, pelo convite para estar aqui. Quando me ligou, eu penso que ela tinha em mente eu vir aqui falar como professora. Como é que é a minha experiência no dia-a-dia da sala de aula? Eu não consigo desligar-me dessa experiência numa escola, do trabalho que tenho feito nestes últimos 17 anos, como coordenadora interconselhia, a acompanhar projetos fantásticos como o que a Cláudia mostrou aqui hoje de manhã, que eu acompanho o Distrito de Arra do Castelo, no qual a Cláudia trabalha. E, portanto, é nesta perspectiva de professora e alguém que acompanha os projetos que depois se desenvolvem em torno das literacias que eu venho aqui partilhar convosco a minha experiência. Como dizem os miúdos, tenho muitos mixed feelings em relação a isto tudo. Neste momento estamos a viver um momento nas escolas que carece de reflexão a sério sobre tudo isto, porque uma coisa são estes congressos e estas partilhas que aqui fazemos e os nossos desabafos, e outra coisa muito séria é o dia-a-dia nas escolas, na sala de aula. E quem está aqui que é professor saberá daquilo que estou a falar. E, portanto, a primeira coisa que eu fiz quando a Sara convidou, e eu pensei, vamos falar das vidas desligadas, eu estou a dar a unidade dos médios do 10º ano, deixa-me lá auscultar como é que os miúdos estão. E o que é que eu concluí logo? Que eles estão ligados, têm umas vidas ligadas, mas de uma forma diferente. E perguntei-me porquê, como é que eles estão assim ligados ou desligados, e o que é que ainda podemos fazer. Responderam 40, portanto a minha turma e a turma da minha colega, e ao perguntar-lhes se eles se sentiam desconectados pessoalmente das outras pessoas por causa das redes sociais, dos média digital, não. Estão a ver que 40% nunca, alguns raramente, mas 25%, alguns ocasionalmente. Mas não é uma coisa que os preocupe muito, portanto eles não se sentem propriamente desligados. Até estão ligados demais. Este gráfico aqui, portanto, dentro dos 40 que foram auscultados, mostra exatamente o resto dos estudos que mostraram. Eles usam, sobretudo, os médias digitais para estar nas redes sociais e para entretenimento. Portanto, primeiro, não diz ali tudo, mas o gráfico azul, a barra azul, são as redes sociais e as outras são plataformas de vídeo, streaming, etc., que são aquilo onde eles passam a maior parte do tempo. Quando lhes perguntámos para pesquisa, para criação de conteúdos, para trabalhos, as percentagens diminuem imenso. Portanto, isto confirma o outro. E o que é que eu noto na escola como professora? Já foi aqui dito, portanto, os miúdos não vivem numa ilha, eles são reflexo de tudo o que está a ocorrer cá fora, da sociedade, e vivem muitas horas presos a todo tipo de ecrãs. Vivem com muitos estímulos. Podem perceber depois quais são as consequências a nível de estar ali sentado na sala de aula 90 minutos, mais 45, mais 90, das 8h30, que é o caso lá da minha escola, das 8h30 às 5 da tarde. Temos outro aspecto que está a mexer com as vidas nas escolas e com aquilo que sentimos no dia-a-dia e que tem a ver com os pais dos pais super protetores. Eu sou mãe de 3 filhas, portanto também conheço um bocadinho esta realidade. Super protetores, muito inseguros. E depositam na escola, quase que levam o filho à porta, portanto não os deixam nem atravessar a rua. Depositam ali os filhos, todos têm que ter o telemóvel para ligar para qualquer evento que ocorra, não lhes dando autonomia, liberdade, todos aqueles
aquelas coisas que nós gostamos que eles tivessem e que consideramos importantes. Por outro lado, e isto a mim é feliz, é o desconhecimento dos malefícios que tanto os ecrãs e tanto a tecnologia têm nos cérebros destas crianças logo pequeninas, quando os vemos nos restaurantes, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, os pais a conversar, a socializarem, e a criancinha não está com uma caneta nem com um lápis a fazer desenhos, está a olhar para o ecrã. Isto tudo leva aqui. Não é novidade. As escolas estão cansadas, é um facto. Temos uma média de idade dos professores que também não ajuda muito. Não estamos aquilo que o João disse, portanto. A média de idades nas escolas é de 50 para cima. E temos professores que nasceram noutro paradigma e que entendem tudo isto de uma outra forma e que não usam a mesma linguagem, se calhar, para comunicar com os miúdos. E também não vemos muito apoio da sociedade para estas questões. Portanto, o facto dos pais ficarem um pouco... Eu não queria usar a palavra negligente, não é nesse aspecto negligente, mas de não olharem com todo o cuidado para esta questão do impacto exagerado dos ecrãs na vida das crianças, deixa-nos isolados, deixa-nos sem um apoio. O que é que sentimos como consequência no dia-a-dia? Um tempo de concentração muito reduzido. Eu dou aulas há 33 anos e não tenho estudo nenhum, é uma observação empírica que faço. Não conseguimos explicar algo mais do que 2 ou 3 minutos. Eles até podem estar sossegadinhos, não é uma questão às vezes de disciplina que se fala, não é isso. Mas estão a olhar para nós com o olhar perdido. E eu já sei que eles estão no mundo. Portanto, aquela capacidade de concentração que lhes pedíamos reduziu imenso. Como têm muitos estímulos, querem sempre estar a fazer coisas. Mas estes 90 minutos a fazer coisas, eu sou daquelas professoras que leva atividades diferentes, faz isto, faz aquilo, esgota-se. Nós ficamos esgotados de querer levar tantas coisas diferentes porque nada os satisfaz. Portanto, estão sempre numa ansiedade para fazer mais e mais. Alguns jovens, claro que isto já é agora em número reduzido, revelam síndrome de abstinência até, por causa dos videojogos, das redes sociais. Eu noto mais isto nos rapazes, porque o uso do telemóvel na nossa escola é permitido, inclusive na sala de aula, e daí que eu também tenha falado dos big stealings, porque eu uso praticamente o telemóvel todos os dias na sala de aula com eles. Só que quando eles ultrapassam ali o limite do que é razoável, eu obrigo-os a pôr o telemóvel lá na mesinha e noto, o ano passado, 1 ou 2 que ficavam completamente a bater as pernas, a agarrar tudo, a mexer em tudo, a transpirar. Né? Portanto, não estou a inventar, estou só a relatar o que eu observei. Depois temos também velhos problemas, portanto, eles sempre existiram, só que agora adquirem nas escolas, por causa dos telemóveis, uma outra amplitude, que tem a ver com os casos de bullying, que sempre existiu, só que agora, como viram há dias, não é? Filmam tudo, depois põem nas redes sociais e noutros sítios, se os deixarem, não é? Embora as escolas tenham feito aqui um trabalho de sempre alertar que é perigoso, que é proibido, que não devem pôr, questão ética, etc., mas de vez em quando isso ainda acontece. Alguns também com sintomas de ansiedade esta questão do fear of missing out, que é que eu estou a perder e, portanto, tem que estar sempre ligados. E a questão das bolhas. Estamos todos, isto também é válido para nós, não é só para eles, estamos todos, cada um nas nossas bolhas, este congresso é um exemplo disso, todos a falar do mesmo para os mesmos, e eu não estou a ser crítica, Sara, não entenda assim, nada disso. Estou a constatar porque não conseguimos, na minha perspectiva, neste momento, estar a falar com outros, para que os outros possam também olhar para o problema. E, portanto, é que eu digo que as escolas estão um pouco cansadas. Agora, recentemente, com a inteligência artificial, vamos ter outros problemas que já começamos a perceber e que têm a ver com como é que a inteligência artificial vai amplificar tudo isto. As questões do assédio online, estamos agora a fazer um trabalho com a IFLA, a Federação Internacional das Bibliotecas, com o Politécnico de Milão e com a Fundação Carlos Gulbenkian, que financiou o projeto, e temos a decorrer uma exposição cá em Portugal, em 5 zonas do país, precisamente sobre isto,
que é como é que a inteligência artificial, qual é o efeito que está a ter nesta questão do assédio online, na questão do enviesamento, na questão da burla, como é que tudo era feito a uma escala e de repente passa a ser a outra. Então, também lhes perguntei, então acham que tanto tempo nas redes sociais, nos médias digitais, tem um impacto na vossa saúde, no vosso bem-estar? Neutro, praticamente ninguém acha que tem impacto nenhum. E eu achei engraçado que alguns acham que tem um impacto positivo. Portanto, ainda não conversei com eles sobre isto, ainda não tive tempo, mas quero saber porque é que eles acham, onde é que está esta parte do impacto positivo, porque se calhar tem, não é? Podem conversar uns com os outros, socializam muito mais, comunicam com as famílias, portanto, e presumo que se estejam a referir a isso. No entanto, 22% admitem que tem um impacto negativo. O que é que podemos fazer? Esta questão dos telemóveis, ela tem vindo para cima da mesa, ultimamente. Proíbe-se, não se proíbe, alguns países já foram radicais e já proibiram. Eu tenho muitas dúvidas relativamente a isso. E lá está, por causa de eu precisar dos ecrãs e do recurso digital para trabalhar com eles na sala de aula, porque eu vejo uma mais-valia nisso, mas compreendo também muito bem o quão cansativo é todos os dias naquela luta constante. Ontem saiu um artigo sobre um estudo de Balacolau, que era um estudo pequeno, até houve quem criticasse que era enviesado, que foi feito em Birmingham. Os alunos a quem foi tirado o telemóvel na escola não revelaram melhores resultados do que os outros, portanto é tudo ainda muito cedo para tirar estas conclusões. O que a mim me parece é que tem que ser um debate que não pode ser feito só na escola, de modo algum. Se não envolvermos as famílias e se não estivermos do nosso lado, aquilo que eu temo é que as famílias vão ainda ficar... Então, agora que os vão depositar na escola, tomem conta deles, porque eles, quando chegarem em casa, podem estar nas redes sociais, nos médias digitais, o tempo que for preciso. E isso aí, sim, seria o pior que nos poderia acontecer. Também já há experiências. Temos uma escola lá agora no distrito que proibiu os telemóveis a partir de janeiro e os miúdos, esteve lá agora em inspeção, os miúdos estão furiosos. E não fizeram questão de esconder. Disseram à direção que estavam furiosos porque a escola os proibiu de ter os telemóveis. Se calhar tudo isto tem a ver com um conceito que é muito falado, que é da dieta digital. E eu às vezes pergunto-me como é que está toda a gente tão preocupada com a dieta alimentar. Na escola não se pode comer nada, só um pão com manteiga e não se pode comer um croissant, não se pode comer um bolo, não se pode comer um chocolate, não se pode comer nada. E como é que ninguém olha para esta questão da obesidade digital, porque é disso que se trata, é uma obesidade digital, e não fazemos ainda muito mais do que aquilo que já é feito, de todos estes projetos, alguns alertas por parte de professores mais conscientes, até a própria proibição proibição de ter o telemóvel acaba por ser também uma medida que os ajuda a desligarem-se, mas eu penso que temos muito mais a fazer. Porém, eu sou apologista aqui de uma abordagem pedagógica completa nas escolas, que passe muito, se calhar quase tudo, pelos diretores, pelas direções das escolas. Eles são aqui uma chave piloto, porque podemos ter estes projetos fantásticos. Olha, há bocado vinha a falar com o Diogo por aí assim, nem ao aluno de um projeto de cidadania que ele queria implementar e a senhora diretora não deixou. Eu depois perguntei, então explica-me lá porquê. Ele explicou e compreendo perfeitamente a sua diretora. Portanto, isto não é fácil, não são assim questões tão fáceis, mas há espaço na escola. Ela está muito formatada, a escola está muito formatada com muitas horas, mas continua a haver espaço que pode ser aproveitado de uma outra forma. Temos a oferta complementar, a oferta de escola e outras áreas que são áreas que as escolas podem decidir o que dar aos miúdos, e é aqui, do meu ponto de vista, para além de todos estes projetos paralelos e menos formais, é aqui que eu acho que pode haver uma intervenção mais consolidada, mais a sério e para todos. Porque o que se nota com estes projetos é que eles chegam a meia dúzia, o que não lhes retira valor, de forma alguma, mas acabam por ser apenas para alguns. Incluindo estas questões em planos de literacia, que podem ser desenvolvidos nestes momentos curriculares, em articulação com as bibliotecas escolares, como não poderia deixar de ser, não é? Penso que é um pouco por aí. A questão do autocontrole, do João, há bocado quando todos se levantaram, eu não levantei algumas vezes, porque também sou muito, não sei se é bom ou se é mau, mas também sou controlada. Temos que o ser, porque às tantas a máquina toma conta de nós.
Eu vejo à noite, por exemplo, eu nunca quis televisão no quarto e agora o telemóvel fica o mais distante possível de mim. O do meu marido fica na cozinha de cabeceira e quando acorda está sempre no telemóvel. É importante. E o retirar os ecrãs, retirarem-nos tempo para ler é outra coisa com a qual eu não retiram. Portanto, não, vejo o que tenho que ver, mas não abdico dos meus momentos de leitura. E eu acho que este autocontrole tem que ser ensinado. O Diogo está a dizer também, é um rapaz super controlado, que usa... Ele fez lembrar as minhas filhas, porque isto é uma teoria que eu tenho, que é os bons são cada vez melhores. Eles sabem tudo, utilizam tudo bem, sabem fazer tudo, retiram o máximo das potencialidades que tudo isto tem, mas são uma minoria. Aquilo que eu estava a dizer, ele é um erro de casting. São uma minoria, como os nossos gráficos mostram depois. Portanto, eles também usam as redes sociais, também fazem tudo isso, mas são uma minoria. E alguns depois, quando viram jovens adultos, que as minhas mais velhas agora são jovens adultas, até mudam completamente, drasticamente, de posição. Uma delas cortou as redes sociais todas porque já não vê valor naquilo. Eu terminava assim. Paralelamente, e isto tem muito a ver com a ação nas escolas, com as prioridades das escolas e com a ação das bibliotecas escolares, nós não vamos conseguir combater esta questão dos ecrãs, etc., porque eles são muito mais apetecíveis, se calhar mais fáceis, entretêm mais, etc. Mas estou convencida que é mesmo pela leitura. O Daniel G, que todos devem ter lido os 2 livros, se não leram todos, aproveitem e leiam agora o último. Primeiro escreveu A Fábrica dos Criativos Digitais, onde, de uma forma bastante contundente, ele chama a atenção para todos os perigos do excesso dos ecrãs, e este ano, no verão deste ano, publicou Ponham-nos a Ler. E, portanto, eu acho que é um pouco por aí, continuarmos a ter programas de leitura nas escolas assumidos por todos. Sou um bocadinho utópico, eu sei, mas não devemos desistir, continuar a envolver as famílias. Se tivéssemos a comunicação social, nosso aliado, isso seria excelente. Fiquei muito surpreendida ao mesmo tempo. Na tua opinião, como é que a escola e a família te poderiam ajudar a mudar os teus hábitos relacionados com os médias digitais? Tinham alguns, fazer mais workshops, organizar isto, organizar aquilo, e encorajar atividades ao ar livre, e foi aquilo que eles puseram no topo. Eu estava na conversa com a minha filha mais nova no café, ela também respondeu ao questionário e dizia ela: mãe, obviamente, atividades fora da escola, estamos fartos de ouvir. Está muito bom. Muito obrigada. E então termino assim com este livro que não sei se conhecem, que aconselho, Tecnologia versus Humanidade, e onde o Gerd Leonhard diz que estou preocupado com o facto de estarmos prestes a tornar-nos totalmente inúteis sem tecnologia, lentos, incompletos, estúpidos, desqualificados, preguiçosos e obesos. Construir relações com os seres humanos tem de permanecer mais importante do que construir relações com as máquinas. Obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar. Imagem de fundo. Não está a aparecer a imagem de fundo, mas também não aparece aqui no ecrã. Então, muito obrigada a todos. Acho que temos aqui pano para mangas. Se calhar a Raquel já tocou aqui num ponto que andamos todos a discutir, que é sobre a proibição de telemóveis nas escolas, e como acho que esta discussão passou muito ao lado dos próprios jovens, ou seja, fez-se muito entre os adultos. Se calhar passava só aqui a palavra ao Diogo, em primeiro lugar, para ouvirmos a opinião dele. Diogo, qual é a tua opinião? Eu sou da opinião que se deve proibir os telemóveis nas escolas até uma certa idade. Acho que a partir de uma idade os jovens já têm autonomia, ou pelo menos já deviam ter autonomia para serem capazes de decidir pela sua própria cabeça se dão um bom uso ou não. Qual era essa idade? Não sei, diria. Essa acho que é a parte que pode ser discutível, mas pelo menos até ao segundo ciclo, o 6º ano, acho que é razoável proibir-se os telemóveis na escola. E a professora falava que dão muito jeito nas aulas.
E eu percebo isso, mas acho que já se dava educação, e boa educação antes dos telemóveis, por isso acredito que se possa continuar a dar boa educação sem os telemóveis. Ainda por cima, porque os telemóveis trazem todas as redes sociais que o João nos disse. Na escola básica em que eu andei, no Conservatório Gulbenkian, aqui em Braga, por acaso já implementaram isso. Eu não apanhei, já estava no secundário quando implementaram isso, mas... Ou seja, implementaram a proibição. Implementaram a proibição dos telemóveis. Mas tu ontem dizias uma coisa muito engraçada, que era que eles tinham ficado sem saber o que fazer. Exatamente. E esse é que acho que é o problema. Porque as crianças e jovens já não estão habituadas a fazer outra coisa sem ser estar nos telemóveis. E aí é que entra o papel principal das escolas, é incentivar outra vez os alunos a fazerem outras coisas. Na minha altura, eu jogava futebol, jogava basquete, jogávamos jogos do ar livre, corríamos, fazíamos atividade física, até promovia a atividade física. Isso deixou-se, até tinha um grande amigo meu que saiu no 9º ano da escola porque já ninguém queria jogar futebol. E ele então já se sentia sozinho, não gostava de estar tanto tempo na escola, porque toda a gente só ficava no telemóvel a sentar-se e já não faziam. E ele mudou de escola por causa disso. Na outra, sabes, se encontrou quem jogasse com ele? Acho que não, infelizmente não. Mas sim, acho que é preciso voltar a implementar isso, incentivar as crianças a fazerem outras coisas que já se faziam antes, jogar a bola. E hoje vou à minha escola básica e na secundária e ninguém usa os campos. Mas o que tu dizes deles ficarem sem telemóveis e não saberem como passar o tempo, também já parece mostrar um pouco isto que o livro dos robôs dizia, não é? Que é o problema das novas tecnologias. Parece que corta aí um bocadinho a imaginação, porque eu não me lembro das crianças precisarem de ensinar como é que devem brincar, não é? Então, acho que isso acontece. Sim, acho que sim. Acho que há muitas capacidades que, de facto, nos telemóveis, nas redes sociais, nos videojogos, nós não conseguimos desenvolver tão bem como cara a cara. E acho que há muitas relações. E ainda estava a ler uma notícia, desse encontro aqui, que dizia exatamente isso. Que há muitas dessas capacidades que não se desenvolvem online, tem que ser mesmo cara a cara. E agora nós nos encontramos, mas quando... Já resumiste, não é? Exatamente. Ok, agora passando aqui, se calhar aproveitando que temos aqui um psicólogo para esta questão que tu estavas a dizer, não é? Portanto, o Diogo está a achar que com esta adição aos telemóveis e com esta invasão dos médias das nossas vidas e que nós deixamos, claro, também temos culpa, não estou a isentar-nos de culpa, mas esta dependência que vemos dos ecrãs, pensando nas crianças, há um problema de desenvolvimento cognitivo, de haver outro dia estava a ver uma reportagem da RTP a falar do brain rot, que para quem nunca ouviu a expressão poderia ser traduzido para revestimento cerebral, ou seja, há este risco, a dependência dos ecrãs pode fazer com que percamos capacidades como esta que o Diogo estava a referir, de brincar, de saber estar uns com os outros. Essa pergunta é muito legítima, é muito boa e realmente tem sido desenvolvida investigação até do ponto de vista neurológico para perceber conquista versus perda de massa cinzenta, que será a porção do cérebro mais associada às questões da consciência, nomeadamente da aprendizagem, e os resultados nunca são lineares. Isso é muitíssimo interessante. E eu pego na primeira palavra que o Diogo disse, que era sobre a sua apresentação, que tem a ver com a percepção. É muito engraçado o Diogo dizer que os campos estavam vazios. É curioso eu ir às escolas e eu continuo a ver os campos cheios, os outros miúdos ligados ao telefone, mas os campos de futebol estão a ser usados. As mesas de ping-pong estão a ser usadas e a atividade física, privilegiada no recreio, está a ser utilizada. A minha preocupação vai para com os outros, que não se interessam pelo desporto, que não mudam de escolas por causa do futebol. Talvez tenha havido um ou outro motivo que tenha levado este rapaz a mudar também de escola, mas e esses? Não é? E esses? E ontem ao jantar, onde estávamos a falar, falava precisamente deste aspecto que é algo que o professor Carlos Neves, que é um fortíssimo defensor
da atividade física e até de uma visão então, tanto ou quanto mais radicalizada da não utilização dos telefones, o que o professor Carlos Neto dizia, uma vez ouviu e fez imenso sentido, era que o recreio no pré-escolar é uma aventura extraordinária, o recreio no primeiro ciclo ainda tem o seu quê de aventura, e daí para a frente acabou. E daí para a frente é habitualmente um campo de futebol, com alguma sorte, na academia, acredito, uma tabela de basquete, uma mesa de ping-pong, mas e os artistas? O que é que fazem nos intervalos? E os tecnológicos? O que é que fazem nos intervalos? Os leitores? O que é que fazem nos intervalos? Terão bibliotecas, espero sinceramente. Mas dar alternativas factuais que compitam cara a cara com a estimulação do smartphone, a maioria das escolas não está aí. E atribuir a culpa ao smartphone pelo deserto, pela aridez da oferta na pausa entre aulas, atribuir ao telefone, eu acho que em parte tem razão, não é? Porque é uma fonte de estimulação muitíssimo intensa, não linear em termos das perdas cognitivas, mas é de facto uma fonte de estimulação intensa, mas acho que desvia também a outra parte, que é a responsabilidade dos contextos, casa e escola, de fornecerem ou de permitirem experiências suficientemente estimulantes que compitam com aquilo que existe, que permanece e permanecerá no século XXI, que é a tecnologia. Mas no recreio também, porque, ou seja, nas aulas já somos professores a sugerir como ocupar o tempo maioritariamente. Mas, No claro, recreio... vou dar este exemplo, não é? Que até já foi tentado numa escola e teve muitíssimo sucesso. Caças ao tesouro no recreio com recurso a códigos QR, com enigmas envolvidos nessa caça ao tesouro. Não deveriam ser eles a pensar nisso. Não deveriam ser os alunos a pensar nisso. Podem ser os alunos a pensar isso, pode ser a escola a fornecer Okay. isso, não é? Se calhar agora nesta fase já precisa de ser a escola a dar o incentivo. Acho que o desafio está aí. Mas como também dizia a Raquel, é muito difícil, porque o telemóvel é extremamente estimulante. Né? É muito difícil, por isso acho que nestes casos mais extremos podíamos começar pela proibição, ou se calhar não começar pela proibição, mas incentivar, mas irmos caminhando para a redução do telemóvel. É uma concorrência muito desleal, não é? Qualquer coisa com os telemóveis hoje em dia. Raquel, já que foi a última a falar, agora eu também queria fazer uma pergunta, porque focou em os livros quase como solução, mas o objetivo deste painel também era discutirmos alguns dados do nosso estudo e aquilo que nós vimos e que vai um bocado ao encontro do que o iSkills também parece, não é? É que os livros, ou seja, a gente vê que no 5º ano ainda ocupam ali uma grande importância. Também nós perguntámos às crianças e aos jovens do 6º, 9º e 12º quais eram os 3 médias mais importantes para eles, e só no 5º ano é que aparece em 3º lugar no livro, ou seja, no 9º e no 12º já não está no top 3 e o tempo que eles dedicam à leitura desce bastante. Nota isso nas aulas também, ou seja, eu estava a ouvir um programa na Antena 1 esta semana em que eles diziam, era uma professora de português que notava que eles tinham muitas dificuldades em se expressar em português, apesar de até supostamente haver agora mais venda de livros à juventude, não é? Ela dizia que há cada vez uma maior dificuldade, por exemplo, deles construírem frases sem estarem sempre a repetir o sujeito, porque ela dizia que essa questão dos conectores está de acordo ou não. Não sou nada dogmática nestas coisas. Primeiro, de facto, ler não está na moda, isso já percebemos, mas há fenómenos interessantíssimos vindos. Continua a haver aqueles 6% que são leitores, ninguém faz nada por eles continuam a ser verdadeiros leitores. E depois há meninos que perdem o hábito da leitura e depois o adquirem novamente. Eu estou nos bastidores daquela iniciativa do projeto e a comunidade dos miúdos a votos, e por trás temos aqui um olhar muito interessante sobre o que é que está a acontecer. Nas listas do ano passado apareceram, eu fiz 170 livros em inglês,
Portanto, naturalmente eles não aparecem nas listas dos 20 nem dos 10 mais lidos, mas é livros diferentes. Portanto, é um fenómeno que não acontecia há uns anos. Portanto, ninguém, raramente, alguém lia uma outra língua. Há o fenómeno também de que eles, porque existe a série, porque existe o filme, leem muito mais, leem coisas diferentes. E também os influencers também desempenham aqui um papel importante. Alguns booktubers que conseguem influenciar os outros. Eu diria que este ano até houve um estudo que mostrou que os jovens que compravam mais livros, liam mais. Comprar, a gente não sabe se eles leem, não é? Pode ser. Não, lê. Nós temos pode nas escolas uma iniciativa, quase todos praticamos, que é os 10 minutos de leitura, eu inclusive. E o que é que eu noto aí? Há, de facto, o ano passado tive uma experiência excelente, porque os miúdos eram excelentes, com vários 20, por isso é que eu digo que os bons são cada vez melhores. Que para além de terem 20 em inglês, matemática e fisicoquímica, ainda, ou por isso, leem muito. E este ano tenho exatamente o oposto. Uma turma de meninos muito academicamente, nem sei a palavra, completamente melódicos e sem hábitos de leitura absolutamente nenhum. Só há 3 meninos que gostam de ler. E há dias um deles nunca mais conseguia ler livro nenhum, eu não conseguia motivá-lo e ele disse mesmo, eu não percebo nada. E portanto temos toda esta realidade. Mas eu acho que desistir da leitura nunca. Ok. Portanto, continuar, porque mesmo alguns perdem-se, mas depois regressam Mais tarde. E está mais do que comprovado que quem lê tem uma outra visão sobre tudo. E se calhar nestes E tem se calhar mais autocontrole e sabe se calhar quando é que deve parar com os videojogos e porventura percebeu que não pode estar naquela rede social ou que aquela bolha não está a fazer bem. E portanto por isso é que eu associei a leitura a toda esta questão. E eles no inquérito também, alguns deles a maioria associava a leitura a entretenimento, mas também havia muitos que punham a leitura como a abertura de horizontes. Foi a palavra que foi um bocado esse campo semântico para onde remetia. E se calhar também ter conhecimento destes dados e da coincidência entre os estudos, não é? Se calhar também permite pensar aqui em formas em como evitar que eles se percam ali entre o 5º e o 9º. Relativamente por aí adiante. Só rapidamente, que eu gostava depois de passar a palavra, queria fazer aqui uma pergunta à professora. Relativamente a eles não se expressarem tão bem, e essa professora, não sei quem era a colega que estava a dizer isso. No nosso tempo, há pouco, um dos colegas da manhã disse, acho que foi o colega do Freixo, comecei a falar aos 20 anos. Sim, nós só começávamos a falar isto por livros, em público, aos 20 anos. Portanto, sim, claro, não é tudo mau, obviamente, não é? É esse lado que a gente... Agora alguns são excelentes. Claro, há sempre os dois lados. Eu acho que é curioso notar que, de facto, os estudos, é muito claro ver que à medida que aumenta o tempo que passam no telemóvel, diminui o tempo que passam com os livros. Cristina Ponte, queria fazer aqui uma questão também que tinha a ver aqui com os dados do projeto. E então, portanto, tanto os dados do BIU, parece também os do iSkills foram dissidentes nesse aspecto, que é os jovens utilizam sobretudo os média com fins de entretenimento, de diversão e de comunicação. A literacia mediática está aqui a falhar ao não conseguir pô-los a ir para além disso, ou seja, a utilizar os média mais que uma perspectiva de capacitação para chegar a novos horizontes. Eu agradeço a pergunta, mas antes de responder, não me queria esquecer, mas eu queria voltar àquela primeira pergunta que foi feita sobre a proibição dos telemóveis e também ao livro que a Raquel apontou. Em relação à proibição dos telemóveis, há uma vaga crescente nos sistemas de ensino, nomeadamente na Europa, no sentido da proibição. Apesar de tudo, em Portugal, nós não foi imposta a proibição, foi feita uma recomendação em setembro passado, a dizer que se vai verificar o que é, fazer um balanço daqui a um ano. Primeiro e segundo ciclo, não telemóveis na escola. No terceiro ciclo, uma sensibilização para os tais
espaços e atividades alternativas para desincentivar a proibição, nomeadamente no espaço dos recreios, e no secundário, e eu penso que este aspecto é muito importante, é explicitamente dito que os alunos devem também ter uma voz a intervir sobre como fazer esta gestão. Porque se eles tiverem essa voz, e nós sabemos que há muitos alunos que se queixam do aspecto da dependência, porque se todos estão, mesmo que eu não queira estar, é difícil não estar. Portanto, aproveitando um reconhecimento também do sentido crítico e de como muitos jovens estão a sentir a dependência do que é este aparelho, está sempre com eles, construir em conjunto quais são os procedimentos a ter, nomeadamente no espaço do recreio, não é? Nós temos feito, dentro da plataforma, temos tido alguns textos sobre isso, nomeadamente escritos pela Eduarda Ferreira, que é psicóloga, e a nossa posição não é nem proibir, nem laissez-faire, mas é necessário uma regulamentação, e essa regulamentação deve envolver toda a comunidade escolar, começando pelos professores, pelos alunos, portanto, toda a gente deve ter aqui uma parte, e não como nós temos visto, os alunos serem só vistos como os destinatários das nossas medidas. Dar voz aos jovens. Sim, e é uma questão que nos preocupa. Está aqui a Francisca, que, não, estou a confundir com outra colega da Francisca, da Católica, temos um post que é dos posts mais lidos na nossa plataforma, que é os jovens que estão a sair da internet. Não é sair para sempre, mas é o sair e o voltar. E são jovens, claro, é uma minoria, mas é um movimento que é importante estar atento, não é? Porque o efeito de saturação, de cansaço, de permanente exposição, está-se a fazer sentir cada vez mais, porque cada vez mais a intensificação de todos estes processos também nos afeta. E então, sobre a pergunta que lhe coloquei... Sim, e depois, em relação ao livro, eu queria dizer que eu faço uma leitura um bocado crítica do livro. Sim, também faço essa leitura. Pronto, e se deixarem para esta partilha, é um bocado exagerado. Estamos a falar de qual livro? Da Fábrica dos Espíritos Digitais. Foi um livro que teve uma repercussão brutal e que faz os pais sentirem-se extremamente desconfortáveis, porque coitados, não conseguem que a sua casa, a sua criança, só veja ecrãs com conteúdos educativos até aos 6 anos. Quer dizer, é assim, a criação do mundo muito idílico. E eu acho que são cientistas também. Exatamente. Essa nota. Em relação à literacia, eu acho que temos feito imensos trabalhos, nomeadamente aqui, o grupo do Minho, não só, mas portanto, há uma grande preocupação em programas de literacia. E porquê é que tantos programas não estão a conseguir atingir os resultados? Eu acho que há uma questão que nós temos que ver. As literacias não são só funcionais. A dimensão crítica é fundamental. E o que nós vemos é que os jovens percebem rapidamente como funciona a tecnologia, mas são competências funcionais. A parte comunicacional, eles rapidamente também, mesmo assim, sentem os riscos da maneira como não respondem ou respondem a isso, mas a parte tecnológica e comunicacional é muito, digamos, mais confortável do que aquilo que este estudo longitudinal mostrou. Nos 6 países, em todos eles, a competência menos desenvolvida que eles têm é a competência de navegação e pesquisa de informação, que é aquela que nós poderíamos pensar que é trabalhada na escola. E faz parte do programa, mas o que nós vemos pelas respostas que eles dão é que eles não conseguem, mesmo no 3º ano, as respostas, 40% dos nossos adolescentes responderam que a melhor informação era a que vinha em primeiro lugar. Aos 23 anos, portanto, eu acho que há aqui toda a necessidade de mostrar que não se nasce digital, não se cresce digital, quer dizer, há muitos estímulos, mas esta questão da competência crítica, e a escola tem aqui um papel fundamental, não só, mas também, toda a sociedade, mas realmente nós, e acho que é muito importante também
que os próprios jovens mais velhos também participem neste esforço de literacia dos mais novos, porque muitas vezes as coisas são feitas de uma maneira adulto para o adolescente, Pouco horizontal, podia ser. pouco horizontal e pouco próxima da cultura deles e das práticas deles. Portanto, aproximar os jovens mais velhos. Mas acho que é um grande desafio este da questão da informação ser em todos os países que envolveram Finlândia, Estónia, Portugal, Itália, Polónia e mais um outro que agora não me lembro. Em todos eles, mas destacadamente abaixo, estavam as competências. Portanto, há uma grande robustez, não é? Uma grande evidência que há muito trabalho a fazer nesse sentido. Bom, tínhamos aqui imensas perguntas, mas eu gostava também de envolver o público, portanto, não temos imenso tempo. Eu estou aqui a ver pelo relógio da Cristina que temos mais 10 minutos e, portanto, também para não atrasarmos muito, eu sei que há pessoas que ainda vão apanhar o comboio. Ok, temos aqui uma primeira pergunta, ou outra primeira.